todo mundo que vem de fora recebe esse negócio. Você não recebeu porque você já é de casa, entendeu? Entendeu, Lan? O pastor Thales não é de casa, não faz isso. Mas também não consigo. Glória a Deus. Geralmente quando eu venho a paz do Senhor, igreja. Amém. Geralmente quando eu venho aqui eu falo assim, vai virar vigília. Mas já é vigília, igreja. Virou. Aí eu perguntei ao pastor, tem que acabar mesmo assim, ponto em ponto? Porque quando eu pergunto se vai virar vigília é porque eu quero entender, mas já é vigília, faz o quê? Vai até meio-dia? Vocês estão bem? Estou muito feliz de estar pisando aqui nesse altar mais uma vez. Pastor João, pastora Cris, obrigada por essa oportunidade. Marcela, obrigada. Eu estava aqui ouvindo a irmã tentando trazer a juventude no coro. Quem aqui é 40 a mais igual a mim, gente? Eu estava querendo puxar um negócio. Aí eu falei, não vão vir comigo. Eu puxar uma harpa. Quem sabe? Gente, se eu cantar, eu desvio as ovelhas. Mas olha só, quem vem comigo, Os guerreiros se preparam para a grande luz. É o quê? É Jesus o capitão. Fica de pé. Os levará a avenida dos gemidos. Marcham em polo do quê? Certo? Que a vitória alcança. Quem mais quer? Vambora! Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente vem, até que eu possa ver a glória se alegrando na vitória, onde Deus vai nos coroar. Para finalizar, eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vejo com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros. Amém. Agora com força para fechar. O quê? À frente! Tem coroa! Me coroa! Oh, glória a Deus! Vale uma salva de palmas para Jesus! Aleluia! Então o povo está sabendo a harpa? Glória a Deus! Estou muito feliz de estar aqui. Foi só para tirar o sono se ainda tinha um cadinho. Eu quero falar algo rapidamente com vocês. Os pastores dessa casa me deram essa oportunidade. 5 minutinhos a gente entra na palavra. Quando eu cheguei que o pastor estava falando, o pastor Thales, sobre decisão, eu falei, Jesus, é sobre isso. E ele contou o testemunho dele aqui, e verdadeiramente quando há uma palavra, tem tudo. Eu lembro que quando eu cheguei naquele consulado para tirar o visto, igreja, porque eu tinha uma palavra de levar a palavra do Senhor na América. Todas as minhas respostas eram negativas para o que o policial precisava ouvir. Todas. É casada? Não. Tem filhos? Não. Tudo que ele perguntava, tem empresa aberta, CNPJ no Brasil? Não. Aí eles já sabem tudo, só querem te ouvir. Trabalha no INCA? Trabalho. Hospital Federal? Sim. É técnica ou é enfermeira? Sou enfermeira. Concursada ou contratada? Eu falei, agora acabou. Falei, contratada, porque se fala concursada, eles lá querem saber que eu tenho 10 anos lá, eles querem saber se eu tenho raiz na nação. Não, contratada. Eu falei, Jesus, não tem uma resposta. Casa própria? Sim. Quitada? Não. Tem um tempo ainda com a Caixa Econômica, assim, Carro? Tem. Quitado? Eu falei, ufa, uma pergunta. Sim. Tudo era não.
E aí ele começou a digitar. Falei, deve estar olhando para mim, falando, essa menina quer ir para lá casar, viver com um americano. Falei, ele está escrevendo que não liberou e para ninguém, se eu tentar de novo, liberar. Aí ele pega o passaporte, dobra, bota um papel, passa por baixo do vidro e diz assim, bem-vindo aos Estados Unidos da América. E isso foi em 2023. Fiquei 46 dias. Quando pisei no Brasil, falei, nunca mais isso vai acontecer. É impossível. Aí ele vai e me coloca Lucas 1,37. Eu fui em 23, fui em 24, fui em 25 e volto agora em outubro em 26. Ei, quando Deus quer fazer, Ele faz, igreja. E aí quando Ele falou sobre decisão, é sobre algo que eu quero falar aqui e dividir com vocês. Quando eu pisei em 23, Deus me pediu uma conferência no Brasil. E eu segurei 23, segurei 24, segurei 25, 26. Deus falou assim, até quando vai deixar de fazer aquilo que eu te mandei? Porque a gente tem que tomar decisões. E eu pensando, Senhor, é muita coisa administrativa para fazer. É muito trabalho, eu não tenho tempo. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho uma equipe. Eu vou ter que fazer tudo sozinha, fora o joelho que eu vou ter que gastar para abençoar essas mulheres. Mas eu não tive para onde correr, igreja. E o Alcançadas nasceu. Vai ser dia 3 de outubro, uma semana antes de eu viajar. E parece que já é semana que vem, porque eu durmo trabalhando e acordo trabalhando. E eu queria externar esse convite para a Ima. Quem aqui já me viu ministrar na casa? Pô, quase todo mundo, hein, pastor? O negócio tá bom aqui. E aí eu perguntei ao pastor se eu poderia divulgar. Vai ser dia 3 de outubro, num sábado, no Centro Evangelístico Internacional, no SEI Itaipu, em Niterói. Vai ser um evento muito bacana, um evento grande. Eu tô com as pernas trêmulas, mas eu sei que Deus vai fazer algo poderoso. Eu já coloquei algumas pessoas que vão estar comigo. A pastora Juliana Pierre, além de mim, vai estar ministrando, uma mulher de Deus grande aí no meio das ADVECs. Soltei a Valesca Lima. Vou contar de primeira mão, porque eu estou soltando semanalmente. Eu vou levar a família no altar para rolar um coro de fogo e um hino da harpa, porque senão não é conferência minha. Aleluia. Vai estar também a Pamela Oliveira. Não sei se todo mundo conhece, ela está aí no hype com quase 500 mil de seguidores. Estava na Globo há pouco tempo. Vai ter uma galera top, vai ter sorteio, vai ter ato profético, vai ter oração, vai ter presente, vai ter mimo. E ó, o sorteio não é nada contra, tá? Mas não é caixinha de sabonete não, tá? É botox, microagulhamento, produto de cabelo, óculos de sol, tá? Salão de cabeleireiro, corte, massagem. Ó, os parceiros estão vindo com força. E não vai ser 1, 2, 3 sorteio não, é bastante, mulherada. Então, assim, eu estou muito feliz. O Centro Evangelístico, ele não tem, num raio de pelo menos 3 quilômetros em volta, onde comer. Isso me deu um trabalho grande, porque eu não tenho como deixar quase 500 mulheres com fome. E aí eu precisei tratar buffet. Então, hoje eu vou fazer uma promoção aqui, porque só pode comprar através do link na bio. Mas hoje eu trouxe as máquinas de cartão para quem quiser fazer. O valor para Ima, porque eu não vou fazer isso para ninguém. Hoje vai estar em promoção. E eu já vou entrar na palavra. Mas o valor do ingresso, ele custa R$100 para ter acesso à conferência, que vai começar às 9 da manhã e vai até às 18 horas. É o dia inteiro imergida, sendo alcançada verdadeiramente por Deus. E no almoço nós vamos ter churrasco. Churrasco é coisa forte. E o ingresso com o churrasco, hoje eu vou estar fazendo a 130. Igreja, R$30 Itaipu, você não bebe nem um refrigerante direito. E o almoço vai ser meio quilo de carne por pessoa. É regado. E ainda vai ter arroz, maionese, molho à campanha e farofa, Coca-Cola incluído, tá? Coca normal, Coca zero ou lata de suco. Porque a Marcela falou, Ilana, não faz isso não, quem não bebe refrigerante? Eu tô tendo que comprar suco! Porque a Marcela me atentou que não tinha suco. Ela, Ilana, se atente. Não tem suco e quem não bebe refrigerante. Então, por R$30 a mais, você vai comer de verdade. E aí, hoje, no final, não vai embora, não. Vem aqui me dar um abraço primeiro, edificar minha fé, dizendo que a palavra falou ao seu coração. E faz a inscrição comigo. Vamos juntas viver esse novo tempo.
O tema do Alcançadas 2026 é Vivendo um Novo Tempo. E a palavra já está ardendo no meu coração desde 2023. Então eu creio que Deus tem algo poderoso. Não vai ser só mais um encontro de mulheres, amém? Eu quero algo que seja um memorial erguido nas nossas vidas. Nós não vamos sair da maneira que entramos. Eu creio em gente vomitando câncer, levantando de cadeira de roda, porque Deus não mudou. Então vai ser um tempo novo, amém? Eu espero vocês aqui no final para fechar comigo. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de 2 Crônicas, capítulo 29. Eu ia trazer uma amiga para me ajudar na maquininha no final, se eu ficasse enrolada, mas ela não conseguiu vir por ser de madrugada, mas a gente vai dar um jeito. Marcelinha, me ajuda. 2 Crônicas 29, nós vamos ler o verso 20 e 21 apenas, amém? Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim, pode se colocar de pé quem encontrou? Glória a Deus. Então, o rei Ezequias de madrugada, e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, e 7 cordeiros e 7 bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino e pelo santuário e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Curva essa cabeça comigo. Eu sei que o pastor já orou pela minha vida, mas em total concordância com a oração dele. Pai, a tua palavra foi lida. Em nome de Jesus, nessa hora, silencia todas as vozes externas. Deus, em nome de Jesus, toda voz de medo, preocupação, todas as vozes do que precisa ser feito ao longo da semana, toda inquietação, todo espírito de distração, que bata em retirada agora. Senhor, cerca e permaneça cercando esse lugar com os teus anjos. Pai, que enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, que o Senhor venha individualmente falando ao coração de cada um, e que assim como o Senhor já trouxe respostas nesse lugar, que o Senhor permaneça trazendo. Não nos permita sair da maneira como chegamos. Fale ao teu povo e não te cales, em nome de Jesus. E se você crer, se assenta dando glória a Deus e uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Querido, Judá estava... Meu Deus, me abandonaram. Cadê os músicos? Ah, vai embora não. Aí se eu ficar doida, tu fica doido comigo. Se eu baixar, você baixa. Se eu subir, você só... Não, vigília sem músico, todo mundo dorme. Não dá não, me ajuda. No final eu dou um abraço e faço uma oração. Querido, Judá estava vivendo um caos espiritual. O templo estava fechado, o altar estava abandonado, a adoração havia cessado e o povo estava distante dos caminhos do Senhor. Mas um homem decidiu se levantar. A Bíblia diz que Ezequias se levantou de madrugada. Estava tudo errado, templo fechado, povo distante, altar sem incenso, Deus sem receber holocaustos, tudo errado. Até que um homem decidiu se levantar. Eu quero que você fale com seu irmão do lado assim, ó. Uma madrugada de busca pode mudar anos de derrota espiritual e mover a todos ao seu redor. Porque o título da mensagem de hoje é: uma busca individual traz uma resposta coletiva. Quando Ezequiel decidiu se levantar, ele se levanta individualmente, mas o que ele encontra como resposta traz uma resposta no coletivo. Igreja,
O avivamento não começou quando o povo chegou ao templo. O avivamento começou quando um homem decidiu sair da cama, antes de todos, para buscar a Deus. Eu tenho 5 coisas para entregar para nós. Quem fica comigo até o final? 5 coisas que Deus quer nos ensinar através da vida desse homem. 5 chaves que vão mudar a nossa trajetória aqui. 5 chaves que vão fazer com que a gente mude completamente algumas óticas e faça com que a gente alcance aquilo que Deus tem para nós. Amém? A primeira delas é: quem se levanta de madrugada vence a procrastinação que paralisa o propósito. Aleluia. A cama é confortável, o travesseiro é fofinho, o quarto está quentinho, mas quando decidimos nos levantar no horário em que a fila é menor, Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. Deus tem algo para fazer. Antes dele vencer os inimigos, ele venceu a própria carne. Quando ele se levanta para restaurar o templo, para trazer de volta a adoração, antes de mais nada, ele precisou vencer a procrastinação. Ele precisou vencer a vontade de ficar parado, de ficar inerte. Deus começou a mover a nação quando um homem decidiu sair da cama. Igreja, quando a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é porque nós estamos cansados. Eu peço perdão por não ter chegado no início da vigília, mas só Deus sabe como foi para estar aqui. Ontem eu estava 24 horas de plantão, era um plantão para ser 12, que virou 24, que eu cheguei em casa hoje quase meio-dia. E não consegui descansar, tive que ir para a rua resolver uma porção de coisa que envolvia a conferência. Cheguei em casa, eram umas 5 e pouquinho, tomei um banho e falei: Senhor, eu vou cochilar umas 3 horinhas para conseguir estar lá. Mas eu poderia ter negado o convite quando veio, porque eu já sabia que eu estaria trabalhando no dia anterior. Mas nós precisamos vencer aquilo que nos impede de cumprir o nosso propósito. Todas as coisas que você tem como promessa, porque foi perguntado aqui quem tem promessa. Satanás, ele vai mirar exatamente naquilo que ele sabe que te impede de chegar. Ilana, eu tenho um chamado de ser um pregador da palavra. Vai ter dificuldade para ler a Bíblia. Ilana, eu tenho um chamado para louvar ao Senhor. Vai ter dificuldade de estudar um instrumento, de entrar numa aula de canto. Ilana, eu tenho um chamado para abrir uma empresa, e nessa empresa, Deus já falou comigo que eu vou ajudar pessoas, que eu vou erguer mulheres, que homens vão recomeçar através... Vai ter medo, vai ter dúvida, vai achar que não vai dar certo, vai se lembrar do amigo que quebrou, que faliu, vai ficar olhando para a conta, vai ver que não tem dinheiro, vai começar a pensar nos impedimentos que vão levar aquilo para ser aberto. Tudo que Satanás sabe que pode te colocar com medo e te fazer procrastinar, porque sabe que aquilo é o teu propósito, ele vai tentar te parar. Quem está aqui em cima não é melhor do que ninguém. Eu pego a Bíblia, eu sento, começo a ler. Eu estava com toda a energia, eu comecei a ler, dei uma dor de cabeça. Vem um negócio que dificulta a pastora Cris. Aí eu começo: a poder no sangue, está repreendido, Deus me conecta, silencia as vozes, Senhor fala comigo. E é uma guerra, porque ele sabe que é aqui que está o meu propósito. Quem se levanta na madrugada vence a procrastinação que impede o cumprimento do propósito. Por quê? Porque a madrugada é bíblico. A busca na madrugada é bíblico. Satanás sabe aonde ele vai tentar, a igreja. Ele vem e te encontra orando. Ele vem e te encontra na madrugada. Ele vem e te encontra jejuando. Ele vem e te encontra fazendo a obra. Ele olha e fala: não compensa. Eu vou tentar alguém que seja mais fácil alcançar. Deus manda fazer uma pergunta para mim e para você nessa noite. De onde você precisa sair para Deus começar a mover o teu propósito? Ezequias precisou sair da cama. Ezequias precisou se posicionar. E você e eu precisamos sair de onde?
Qual é a nossa zona de conforto? O que é aquilo que traz segurança para nós? Eu estava ali fora conversando com a pastora, eu falei, pastora, está muito desafiador. Aí ela falou, entrega o controle. Entrega. Deus não é um Deus de dar spoiler, igreja. Ele só diz assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela para um lugar que eu te... Que lugar? Não diz. Para que lado? Não diz. O que vai acontecer lá? Não diz. Quais vão ser os percalços no caminho? Não diz. Se disser, a gente não vai. Só vai. Vai colocando o pé que ele vai colocando o chão. Vai colocando o pé que ele vai colocando o chão. Então, se levantar na madrugada e passar uma noite na presença do Senhor é dizer para Ele assim, eu confio em Ti. Quando você passou por essa porta para dentro, a mente pode até se desligar dos problemas e deve, para poder receber o que está sendo entregue, mas o problema continua lá. O problema continua lá, mas você está aqui dentro dizendo assim, eu confio, eu abro mão, eu estou na madrugada, eu estou buscando. Tudo que te impede de alcançar o teu propósito, tu crê que está caindo por terra hoje? O mundo espiritual é muito real, igreja. É mais real do que esse que a gente vê. Um posicionamento na terra muda tudo. Uma resposta, uma atitude, um levantar. Porque a Bíblia diz que ele se levantou. E a palavra levantar, a gente pode trazer para um posicionamento. Se levanta hoje diante daquilo que tem parado você. Se posiciona diante daquilo que tem paralisado você. Chega diante disso e fala assim, acabou. A partir de hoje chega. Isso aqui não me impede mais. Eu sou muito mais forte do que isso. Porque quem habita em mim é a própria força. A segunda coisa que nós aprendemos é: quem busca a Deus de madrugada entra no templo antes de entrar na batalha. Primeiro, joga por terra a procrastinação para alcançar o propósito. Segundo, entra primeiro no templo e depois na batalha. Ei, a vitória não começa no campo de guerra, a vitória começa no altar. Ezequias não procurou o exército, Ezequias não procurou palácios, Ezequias não procurou estratégias de guerra, ele procurou o templo. Ei! Antes do milagre público existir, primeiro existe a busca no secreto. Ezequias, ele era rei. Ele poderia juntar homens, sim ou não? Ele poderia chamar funcionários, sim ou não? E dizer assim, ó, eu dou uma ordem, eu dou um decreto. Conjectura comigo sem ferir a Bíblia. Eu dou uma ordem, a partir de hoje todo mundo tem que jejuar. A partir de hoje todo mundo tem que entregar um holocausto. A partir de hoje, quem for de Judá tem que fazer assim. É uma ordem do rei, mas ele não ordena, ele vai orar. Porque existem coisas que não vai ser o teu braço e nem o meu, é o joelho. Guerras são vencidas de joelho. E ele não procura estratégias, força. Ele não procura homens, ele procura a Deus. E é orando que ele começa a mudar a atmosfera de Judá. E a Bíblia diz que começaram a trazer 7 cordeiros, 7 carneiros, 7 bodes. O povo começou a se movimentar. Ai, tu tá entendendo o que Deus está falando aqui? Vão haver coisas que vão começar a se movimentar, porque você decidiu se levantar. Você não vai obrigar, você não vai pedir, não vai precisar de jeitinho, não vai precisar de quem indique, não vai precisar que você peça e fale, por favor, vai começar a acontecer, porque decidiu se levantar, decidiu buscar no templo aquilo que quer alcançar lá fora, decidiu buscar em Deus antes
antes de buscar nos homens, decidiu primeiro orar, antes de fazer qualquer outra coisa. Madrugada é o lugar onde Deus prepara guerreiros à noite, para vencer durante o dia. Coisa boa é igrejas que ainda promovem isso. Coisa boa são igrejas que ainda não perderam a essência da madrugada. A irmã falou que criou os filhos dela na madrugada. Igreja, o pastor falou, menina, eu faço 40 no que vem. Pastora, desde a minha mocidade, 14, 15, era triângulo, pandeiro, bumbo, sei lá o que, daqueles instrumentos. Era neguinho rodando a noite inteira no poder. O Deus de 20 anos atrás é o mesmo, Ele é imutável, Ele é inefável. Eu via coisas na minha juventude que eu ficava assim, perplexa. Mas as coisas foram mudando, a tecnologia veio chegando. Ei, pode ter fumaça, pode ter telão, pode ter projeção, pode ter manifestação no YouTube, pode ter culto ao vivo online. A busca não mudou. Ainda é jejum, oração, monte, madrugada. Igreja, eu vi pessoas vomitarem câncer. Eu vi gente levantar de cadeira de roda. Eu vi cego que com saxofone no ouvido, sem ninguém falar nada, só o tangedor. Só isso aqui, ó, no ouvido, ele gritar e voltar a enxergar. O demônio saiu no tangedor. Mas a Bíblia já fala sobre isso, porque Davi tocava harpa e Saul ficava sarado. É o mesmo Deus, igreja. E aí o pastor falou, e vigia. Porque se você não vigiar, o demônio que era cego volta e te toma a visão de novo. E eu fiquei assim, demônio cego? Como é que é isso? Aí fui crescendo, fui estudando a Bíblia. E existem doenças patológicas e espirituais. Existem doenças que se dão por conta de enfermidade da carne e por conta de enfermidade da alma. E a madrugada tem poder para curar. Ilana, não tem? Tem. Nós temos relatos. Lucas era médico, sim ou não? O menino estava caindo no chão e ele relata na Bíblia assim, mestre, está convulsionando. Porque ele tremia e babava. Aí no olhar clínico ele diz, está convulsionando. Aí vem Marcos. Quando Marcos olha, ele diz que ele está espumando e se batendo. Ele não usa a palavra convulsionar. Aí chega Jesus. Quando Jesus chega, ele tem o olhar clínico e espiritual. Não era convulsão. Por quê, Ilana? Porque ele expulsa o demônio. E aí ele expulsa, e a Bíblia diz que depois que ele manda sair, a Bíblia relata, e o menino ficou são. Era doença física? Era convulsão? Não, o demônio causava a convulsão. Então o crente precisa ter olhos espirituais, e discernimento a gente ganha em vigília, em monte, em oração na madrugada, em secreto. Busca no espiritual. O que nós estamos fazendo hoje? Para olhar dentro da nossa casa e falar assim, ó, isso é demônio. Para olhar e falar, não, vamos no médico. Isso é problema. Isso em tudo na nossa vida. A parte financeira travou, é olhar e falar, não, peraí, a empresa precisa de mexer um pouco aqui. Travou, não, é espiritual, vamos fazer campanha. É ter essa visão, e quem nos dá isso é o Espírito Santo, na busca incessante por Ele. O que vocês estão fazendo aqui, igreja, é algo lindo, e que muitas igrejas não fazem mais. Está caindo por terra, mas isso é ordem do Senhor. E nós vamos falar algumas coisas sobre madrugada aqui ainda. O terceiro tópico que Jesus quer falar conosco diz assim: quem busca a Deus de madrugada provoca purificação. O primeiro resultado da busca de Ezequias foi a purificação do templo, porque a presença de Deus não habita em qualquer ambiente.
Primeiro Deus limpa, depois Ele enche. Primeiro Deus prepara, depois o fogo desce. Primeiro a gente conserta o altar, depois o milagre vem. Elias no Monte Carmelo, ele vê todo mundo se autoflagelando, sim ou não? Se cortam, derramam sangue, os profetas de Baal, e ele só olhando, e a Bíblia diz que ele ainda foi sarcástico, ele ri, ele debocha. Mas quando ele vai preparar, ele pega 12 pedras, ele começa calmamente a preparar o altar. Ele pega aquilo que estava faltando. Ele pede água. Não chovia, sim ou não? E ele pede o que estava em escassez. Ele pede água. Ilana, eu não estou entendendo. Altar é sacrifício. Oferecer para Deus o que sobra. Não, é o que falta. Oferecer para Deus o que está em abundância, não, é o que falta. O que falta é tempo, oferece o tempo. O que está sobrando é o sono, oferece tempo. E aí ele prepara e põe a água. E aí ele começa a colocar o holocausto, ele pega o boi e começa a montar. Primeiro ele prepara o altar. Primeiro a gente pede perdão. Primeiro a gente se conserta com Deus. Primeiro a gente diz para Deus o que a gente precisa mudar em nós. Primeiro a gente fala: Senhor, eu preciso melhorar nisso. Primeiro a gente se constrange diante da presença dele, dizendo o que a gente precisa melhorar. Depois a gente começa a colocar a nossa oferta de sacrifício. E aí a gente começa a conversar com Deus: eu vou te dar mais isso, eu vou melhorar nisso, eu vou preparar isso. E quando a gente coloca tudo isso no altar, não tem como fogo não descer, igreja. Não tem como não haver resposta do Senhor. Porque a correria dos nossos dias faz com que a gente comece a abrir mão de coisas que parecem ser naturais e comuns, mas não são. A gente está aqui hoje para uma noite de concerto, para uma noite de falar para Deus assim: Senhor, eu estou aqui porque eu quero resposta, mas eu também quero ser melhor. Eu estou aqui porque eu preciso disso, mas eu preciso melhorar. Hoje, quando eu dobrei o meu joelho com Deus, eu falei: Senhor, eu estou orando pouco. Eu vou estipular 3 horários durante o dia, eu vou ficar 15 dias orando 3 vezes ao dia. E aí eu coloquei meio-dia, 18 e meia-noite. Quando terminar esse, eu vou fazer outro. Encerro um propósito amanhã, meio-dia. Estou aqui sem comer absolutamente nada. E eu não estou falando isso porque eu sou melhor, estou falando isso porque eu sou pior, porque eu preciso melhorar. Porque a gente precisa entregar para Deus coisas melhores e maiores. E eu, quando vou orar, eu fico assim: Senhor, me perdoa, porque eu não sou a filha que eu merecia ser, mediante a tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu entro no hospital onde eu trabalho, eu vejo tanta coisa que eu saio de lá arrasado. Eu falo: Jesus, desculpa, perdão. Você está respirando? Glória a Deus. Tu está de pé? Glória a Deus. Está comendo via oral sem nenhuma sonda? Glória a Deus. Está experimentando e sentindo o sabor da sua comida preferida? Glória a Deus. Está andando? Glória a Deus. A sua função intestinal e urinária está funcionando por vias naturais? Glória a Deus. Eu tenho meninas de 19 anos com sonda para urina, com bolsa para colostomia, com sonda para alimentação, com oxigênio para respirar, e mães na beira do leito, esposas, pais, preparando uma quimioterapia ontem. O rapaz de 34 anos falou assim: doutora, eu vou poder ficar em pé depois dessa quimioterapia? Ele em cima é dessa finurinha, ele embaixo não cabe no leito, porque o câncer acometeu. Eu só quero ficar em pé para pegar minha filha de novo no colo. Quando ela fala: papai, coio, eu não consigo nem sentado porque dói. Você está em pé, igreja. A gente agradece pouco, busca pouco, ora pouco, lê pouco a palavra, faz pouco, mas hoje estamos aqui para sair entendendo que vamos fazer mais. Um Deus agradado. Ele olha do céu e fala: meu filho entendeu, minha filha entendeu. Ei, se o pai da terra sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagina o
maior interessado em te ver feliz, próspero, protegido, saudável, com saúde, voando. É o teu Pai. Ele é o maior interessado a realizar as promessas que Ele mesmo te prometeu. Mas Ele está te observando, olhando os nossos passos, percebendo se estamos sendo obedientes. Ele quer a nossa posição. Ele quer olhar e falar: é isso, filha. É isso, filho, você entendeu. E como aqui no céu já está pronto, é teu. Pai na terra observa filho para presentear. Pai na terra fala: vamos ver como vai estar na escola para ver se merece no final do ano. Não mudou nada, igreja. Ele está esperando a nossa posição, a nossa busca. Ei, nós vamos limpar o nosso altar, preparar o nosso altar. E você crê que vai ter fogo caindo no céu? Você crê que quando você colocar aquilo que está te fazendo falta, como a água fazia para o povo, Deus vai responder com milagre? Ainda que você veja uma nuvem do tamanho da mão de um homem, prepara! Porque o que Deus vai derramar é coisa grande. O que Deus vai fazer é coisa grande. Ei, existem coisas que Deus vai arrancar nessa madrugada para derramar coisas maiores amanhã de manhã. Vai arrancar de mim, de você, para preparar coisas maiores amanhã. Você crê? Fala com teu irmão que está assim do lado: Deus está arrancando hoje aquilo que está sobrando e atrapalhando, para colocar o que está faltando e fazendo falta. Ei, olha para cá. Ninguém está completo aqui. Deus arranca hoje o que sobra e Deus coloca hoje o que falta, para a gente poder contar os feitos dele lá fora. Porque contar testemunho, como o pastor contou, edifica a fé de quem ouve e engrandece o nome de quem fez. Eu sou do tempo da pausa para o testemunho nos cultos, igreja. Faz bem ouvir, mas só conta testemunho quem se posiciona. Ilana, e o quarto tópico, vale um glória a Deus? Quem busca a Deus de madrugada traz vida para uma geração inteira. Ezequias começou sozinho, mas a mudança não ficou nele. Os sacerdotes foram despertados, o templo foi restaurado, a adoração voltou e a nação se voltou para Deus. Um homem acordado espiritualmente despertou uma nação inteira. Ei, o problema de Judá não era falta de povo, era a falta de alguém disposto a se levantar primeiro. Grandes avivamentos começam quando alguém decide se levantar. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a sua família, eu não sei se todos na sua parentela já conhecem a Jesus, eu não sei como está a tua finança, eu não sei como está a saúde dos teus, mas quando um se levanta, toda uma geração é alcançada. Quando um se levanta, uma casa inteira é alcançada. Ei, milagre na vida do crente não para no crente. Milagres acontecem em nós e através de nós. Nós vamos ver todos da nossa família servindo ao Senhor. Nós vamos ver todos na nossa família prosperando. Nós vamos ver todos na nossa família com saúde. Porque em meio a tantas promessas e sonhos que nós temos, eu não suportaria enterrar alguém que eu amo sem conhecer Jesus. A maior esperança para o crente é o céu. A maior esperança para o crente é a salvação, sim ou não? E quando a gente ama muito alguém, eu não consigo imaginar alguém que eu amo muito sem viver eternamente, morrendo e morrendo
para sempre. Eu tenho um irmão de 30 que não conhece Jesus. Todas as vezes que eu oro por ele, eu falo: Senhor, não deixa morrer sem conhecer a vida. Não deixa eu fechar a tampa do caixão sem saber que o nome está no livro da vida. As igrejas por aí não falam mais sobre salvação, sobre céu, sobre a importância. Ei, o livro da vida existe, está escrito. Mas se você se levantou hoje, nessa madrugada, através de você, a tua casa será alcançada. Através de você, os teus amigos serão alcançados. Através de você, o pessoal do teu trabalho, teus afilhados, seus sobrinhos serão alcançados. Porque o milagre não termina e não para em você. Ele é gerado através de você. Ele conseguiu despertar uma nação inteira, igreja. Ele conseguiu mudar tudo. E não foi só a parte espiritual de Judá que melhorou. Tudo, quando Deus está no negócio, melhora. O financeiro de Judá mudou. A saúde de Judá mudou. Se você meditar em todo o capítulo, Judá foi transformado por conta de alguém que se levantou de madrugada. Qual foi o problema que você deixou em casa? Pensa aí. Qual o medo que você deixou em casa? A conta, a preocupação. O que ficou em casa? Como que está a tua saúde hoje? Você chegou aqui de que maneira? Com que diagnóstico? Com qual dor? Você crê que você pode sair daqui hoje e não ter mais nada? Para Deus basta uma palavra. Ei, Ele traz a existência o que não existe pelo poder do haja. Você crê que Deus do céu pode olhar para você hoje e falar: haja cura, haja libertação, haja provisão, haja salvação na família? Deus pode olhar hoje e se agradar tanto do que está vendo. E hoje mesmo o telefone tocar, o e-mail chegar, a campainha amanhã tocar, a dor agora desaparecer. Ele faz milagres e milagre é instantâneo. Se a Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos aqui, nós somos muito mais. Levanta a tua mão mais alto que você puder. Fala para Deus assim: Pai, eu confio, eu creio que o Senhor não mudou, que hoje, agora, pode haver do céu um haja na minha saúde, nas minhas finanças, na minha casa, na minha parentela. Grita, fala: Pai, declara um haja na minha saúde hoje, nas minhas finanças hoje, na minha vida espiritual hoje, agora. Ele está na casa, igreja, e Ele não mudou. Ministra sobre você mesmo. Começa a botar a mão aonde dói. Começa a botar a mão na sua cabeça e declarar uma mente brilhante, uma mente saudável, uma memória. Começa a declarar sobre você mesmo. Começa a ministrar. Coloca a mão aonde dói. Declara cura. Estica a mão para o lado da tua casa. Começa a profetizar. Você está num ambiente profético. Em ambientes proféticos, palavras se tornam decretos. Ninguém aqui está brincando de ser crente. Tu está uma madrugada inteira dentro da casa do Pai porque tu crê no poder do Deus que você serve. Só que precisa haver uma conexão de fé. Ele precisa olhar e ver fé. Ei, olha para cá. Quantas vezes eu já sentei numa cadeira de igreja tão preocupada com as coisas, e eu entrei, sentei e saí, e
nada aconteceu. É só comigo ou mais alguém já foi para a igreja porque tinha que ir? Porque precisava cumprir uma escala, porque tinha que estar lá, mas entrou, sentou e saiu. Se perguntar o que foi pregado, nem se lembra. Se perguntar o que foi louvado, nem sabe, porque deixou a mente desconcertar, deixou a mente fazer com que o equilíbrio saísse, deixou a mente te desconcentrar e não pegou nada do que estava sendo entregue. Aí, quem também já sentou tão ligado, tão ligado, tão ligado, tão cheio, mas com tanta vontade, que tudo que era pregado foi recebido, que o louvor foi cantado, que tudo você recebeu, e aí no final vem alguém e fala assim: culto frio, né? Estranho. Aí você fala: não, eu senti uma graça, eu senti uma glória, mas não é o culto, somos nós, porque a Bíblia diz que o culto é racional. Se é racional, é da mente, nós entregamos, não é Deus que dá o culto para nós, somos nós que damos o culto para Ele. Então é você que senta para adorar, senta para ouvir, senta para orar. Então você vai entregando, 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 entregando. E Deus, Ele é tão bom que conforme a glória vai subindo, Ele derrama a glória de cima. Mas quando a gente está ligado, quando a fé, quando a entrega, quando você senta conectado, eu quero ouvir tudo, eu quero pegar tudo, eu quero receber tudo. O louvor canta, você adora. A palavra prega, você pum, recebe. A oração é feita, você entrega. Não tem como Deus olha e fala: tá ligando na terra, vou ligar no... Tem que ligar na terra. Chorebandaiacai. Você será o primeiro no meio da tua casa. Você será o primeiro no meio da tua família. Você será o primeiro no meio dos teus amigos. E Lana, primeiro o quê? Primeiro a contar tudo. Primeiro a tudo. Eu não sou filha de pastores, mas eu vou ser a primeira pastora da minha casa. Eu fui a primeira a pisar fora do país. Eu fui a primeira a fazer uma faculdade. Eu fui a primeira na minha casa a aceitar Jesus. Eu fui a primeira. Numa casa de improváveis. Numa família que todo mundo dizia: vai morrer, vai virar da vida, vai trabalhar em qualquer coisa. O pai não quis, a avó não quis. Eu fui a primeira. Você vai ser o primeiro a fazer o que ninguém fez na tua casa. Porque quando alguém se levanta de madrugada para buscar ao Senhor, quando alguém se levanta, todo mundo que está ao redor recebe. Vão ter que ver, vão ter que ver. Vão ter que ver você sendo o primeiro a abrir um negócio, o primeiro a ser consagrado, o primeiro a fazer a viagem, o primeiro a assinar o documento, o primeiro a ter a casa própria, o primeiro a aprender a dirigir, o primeiro. Você será, para confundir, porque Deus escolhe os que não são. Eita! Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Você crê que Deus vai te levantar como o primeiro na tua casa? O que na tua família não tem? Pensa, eu vou fazer. E não é para que a gente se envaideça, se ensoberbeça. Não, é para que os nossos olhem e falem assim: caramba, que Deus é esse? Ha! Que Jesus é esse? Eu quero conhecer. Você vai ser a primeira que canta. Você já tinha tua mãe, mas será que a tua avó cantava? Nós vamos ser os primeiros, para que olhem e vejam assim: que Deus é esse? Eu quero experimentar o que ela vive. Já havia pastores na sua família, pastora? Já tinham pastores? Os primeiros a terem igreja. E aí os filhos já nascem num lar sacerdotal. Ei, vai mudar em nós.
a chave vai virar em você, a história vai mudar em você, a escassez acaba em você, a dificuldade acaba em você, a doença acaba em você, a maldição hereditária para em você, o medo acaba em você. Ah, porque a avó não casou, a mãe não casou, você vai casar. Ah, mas porque ela não gerou, a avó não gerou, a bisavó não gerou, você vai gerar. Ah, mas ninguém estudou, ninguém tem diploma, você vai ter. Vai parar em você, a dificuldade vai parar em você, porque você decidiu se levantar. Uns vão te olhar com alegria, outros não vão gostar de você. Porque quando eu chego em meio à minha família, alguns primos dizem assim: e vem é que se acha, e vem a adotada, e vem a esquisita. Uns não vão suportar o que Deus vai fazer com você. Vão ter amigos que não vão conseguir caminhar do teu lado quando começarem a ver o que Deus vai fazer. Eu estava conversando com Marcela quando eu fui beber água. Eu falei: amiga, tá tão desafiador. Amigos de 20 anos me virando as costas por conta da conferência. Não suportaram ver o que Deus está fazendo. Amigos que eu queria que tivesse dividindo altar comigo. Amigos que eu queria que participassem comigo. Doeu muito. Mas eu falei: Senhor, se é para tirar, tira. Vão ter pessoas que não vão suportar ver o processo que Deus vai fazer em você. Mas nesse meio tempo eu falei para Marcela assim: Marcela, quem eu nunca imaginei está se levantando para me ajudar. Deus vai trazer para perto quem vai conseguir enxergar o que Deus vai fazer na tua vida. E vai arrancar quem não vai conseguir ver o processo. Mas que vai começar em você, vai. Mas que vai ser startado em você, vai. Porque você hoje se decidiu levantar. Quinto e último tópico, e a gente vai fazer um ato profético. Quem crê? Eu creio no poder da oração, igreja. Eu creio no ato profético. Eu creio na mesa de oração com garrafa, com roupa, com chave, com carteira de trabalho. Eu creio, porque Deus não mudou. Quando Ele manda Josué dar 6 voltas em silêncio, e na 7ª, com gritos e buzinas, dizer que Ele iria derrubar muralhas. Ah, igreja, isso é loucura. Muralhas que a Bíblia diz que eram intransponíveis, ninguém entrava e ninguém saía. Vai cair com grito e buzina. Ato profético. 6 voltas em silêncio. E sabe o que mais me chama a atenção? Atenta os seus ouvidos para cá, olha para mim. Josué, antes de completar a 7ª volta, ele fala para o povo assim: gritai, porque hoje o Senhor nos entrega a cidade. O muro já tinha caído, igreja. A muralha já estava no chão. O milagre já tinha acontecido. Mas antes da 7ª volta, ele já está dizendo: grita, porque hoje o Senhor está nos entregando a cidade. É ato profético misturado com fé. É loucura para o mundo, mas para o crente é poder de Deus. Então, antes da muralha cair, antes de você chegar lá fora e ver no chão, você vai gritar. Você vai declarar culto em ação de graças antes. Porque isso é ato profético. Então nós vamos fazer. O quinto e último tópico que o Senhor tem para falar para nós é: quem busca a Deus de madrugada reestabelece o favor que antes havia sido perdido. Vale um glória? Após o sacrifício e a restauração do templo, Deus voltou a manifestar a presença em Judá. Vou ler de novo.
depois do sacrifício e da restauração do templo, Deus voltou a manifestar a presença dele em Judá. Ei, aquilo que estava bloqueado foi liberado. Aquilo que estava seco voltou a florescer. Aquilo que estava fechado abriu. Ei, porque o altar restaurado é favor de Deus que volta a fluir. Levanta a tua mão que eu quero liberar algo sobre a sua vida. Deus vai liberar, florescer e abrir o que estava trancado, seco e fechado. Deus vai liberar, florescer e abrir o que estava bloqueado, seco e fechado, porque você decidiu se levantar e restaurar o altar. Coisas grandes vão começar a acontecer na tua vida a partir dessa madrugada. Coisas que você vai falar assim: mas eu nem mexi nisso, mas eu nem mexi nesses papéis, mas eu nem tomei medicação para isso, mas eu nem fiz nada para que isso aconteça. Fez, só não vai estar se lembrando, mas você estava aqui. Quando você chegar na porta que estava trancada e do nada ela abrir, não é do nada, você estava aqui. Quando você chegar no que estava seco e de repente olhar e ver que mudou, meu Deus, mas eu não fiz nada, fez. Você estava aqui. Existem sementes que a gente colhe e não se lembra de quando semeou, mas você hoje está aqui. Deus vai destravar e destrancar tudo hoje, porque você decidiu estar aqui. E aí você fala assim: Ilana, palavra emocionada? Não. Palavra viva da Bíblia. Porque a Bíblia diz que no amanhecer, Judá já não era mais a mesma cidade. Já já o sol está raiando. Eu não estou emocionada, eu estou falando sobre o nosso manual de fé e prática. É porque a nossa mente é tão limitada, e eu falo por mim. A nossa mente é tão limitada que a gente não consegue acreditar que em fração de segundos Deus pode mudar alguma coisa. A nossa mente é tão limitada que a gente coloca Deus dentro de uma cápsula do tamanho da nossa fé. Só que Deus trabalha de acordo com aquilo que a gente crê. Aí a gente pensa assim: não, mas eu estou esperando uma resposta. Vamos conjecturar aqui? Eu estou esperando uma resposta de um documento que eu deixei na Caixa Econômica. Amanhã é domingo, amanhã não tem como alguma coisa acontecer. Tem. 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Você não pode estar aqui dentro agora pensando que amanhã é impossível algo acontecer. Não limite o poder do Senhor, porque amanhã grandes coisas Deus fará. A Bíblia diz: santificai-vos, porque amanhã Deus quer fazer grandes coisas em nosso meio. Já estamos nos santificando. Você crê que amanhã grandes coisas Deus vai fazer em nosso meio? A dificuldade de acreditar é por conta da limitação humana. Certa vez me pediram, pastora, uma oração à noite, num dia que eu estava muito mal. Na verdade me pediram a oração ainda de dia, mas eu não tinha como chegar até a pessoa, que era longe. E aí ela pediu uma ligação por vídeo à noite, quando ela chegasse em casa. E eu estava um bagaço. Tinha acontecido algo terrível comigo. E aí eu chorei e falei: Senhor, hoje que eu estou precisando de um abraço, hoje que eu estou precisando que alguém ore por mim. E aí eu me lembrei de quando Jó estava se coçando de caco de telha, com os filhos mortos, a casa destruída, os animais todos mortos, o dinheiro acabado, se coçando de caco com uma doença terminal. Aí vem 3 amigos para ele interceder. Aí ele ora. Jó 42:10 diz que enquanto ele orava,
Enquanto ele orava, Deus, está escrito, ó, enquanto Jó orava, Deus virou o cativeiro de Jó, entregando a ele tudo quanto antes tinha em dobro. Ele não tinha nada, ele se coçava de caco, mas num momento ele decidiu se levantar na dor, na angústia, na doença, e orou pelos amigos dele. No dia seguinte estava tudo restituído. Hoje você está aqui, amanhã está restituído. Hoje você está aqui, amanhã é tudo quanto em dobro. Hoje você está aqui, mas Deus é dono do tempo. Amanhã, se você crer, Ele pode fazer do nada tudo e virar o teu cativeiro. E eu orei por ela à noite. A oração começou 11 da noite, terminou 6 da manhã. O marido dela é dono de padaria, ele foi dormir. Quando ele acordou, a gente estava, ele falou: o que é isso? É a mesma menina? Mas foi uma glória. Bateria acabou, carregou, acabou, carregou, acabou, carregou. Porque nós somos fonte. Quando a gente está vazio, mas começa a jorrar o pouco que tem, Deus, Ele vai enchendo, porque cisterna fica preocupado, né? Fonte não, fonte jorra. E aí no dia seguinte, o haja de Deus na minha vida aconteceu. Algo que não teria como, pastora. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas é para edificar a fé de alguém, que amanhã pode acontecer. E era um sábado, e aconteceu no domingo. Eu tinha recebido a proposta uma semana antes de ir para os Estados Unidos, isso foi em 23, mas eu não tinha dinheiro, pastora, nem para visto, nem para passaporte, nem para hospedagem, nem para passagem, nem para nada. Aí a pastora falou assim: ó, eu tenho um dinheiro no Brasil, eu te empresto, você tira tudo, quando você vier, a oferta é dólar, minha filha, você vai me pagar isso vezes 5, ó. Falei: pastor, eu vou orar, se Deus deixar. Já contei isso aqui? Se Deus deixar, eu pego. Aí eu fui orar, Deus deixou? Não. Deus falou: quem vai te levar sou eu. Você não vai devendo nada para ninguém. E aí eu falei: pastora, Deus disse que não. Menina, você é maluca, ora de novo. Eu estou te propondo atravessar o oceano. Eu falei: mas o dono da minha vida é Deus, Ele não deixou. E aí essa moça me chama para orar num sábado à noite, igual estamos aqui. E eu com um caco de telha fui orar por ela, porque eu tinha passado por uma perda terrível. No dia seguinte de manhã, ela veio com dinheiro para me dar. E aí eu falei para ela assim: ó, eu ainda não estou vendendo oração não, tá tudo bem, ora por mim, tá tudo bem. Nessa oração pela misericórdia de Deus, Deus me usou para ela, pastora, para entregar algo que era utopia, que em menos de uma semana aconteceu. Ela fechou um contrato muito grande. Aí ela voltou na semana seguinte. Entenda, o milagre veio no amanhecer, no domingo, e eu não aceitei. Aí ela foi orar, falou: Senhor, eu preciso abençoar a vida da tua filha. Deus falou assim para ela: separa R$5.000, que é o valor do visto e do passaporte. Quando você for entregar, você vai dizer para ela que o dinheiro é resposta da oração, que não era para ela aceitar da pastora. Deus falou rasgado com ela, igreja, mas diz que sou eu que estou mandando ela aceitar, porque eu tenho promessa com ela naquela nação. E o haja de Deus aconteceu no dia seguinte, se concretizou na semana, porque eu não quis pegar na manhã seguinte, mas uma oração, um posicionamento. Quando eu me levantei para orar, Ele fez: você veio aqui, você está orando. Você, Deus, veio aqui, você está se levantando. Você está aqui, você está se entregando. Você está restaurando o teu altar. Tem milagre para você amanhã.
Tem respostas para você ao longo dessa semana. Tem porta aberta, tem cura, tem milagre. A gente precisa crer e não colocar Deus numa caixinha. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Se o ministério está fechado, vai abrir. Se o casamento está fechado, vai abrir. Se o chamado está fechado, vai abrir. Se a saúde está fechada, vai abrir. Se os sonhos estão fechados, vai abrir. Porque você está num ambiente profético. E eu quero fazer um ato profético com você antes de orar. Eu vou falar 10 episódios da Bíblia que aconteceram de madrugada, para provar que você está aqui cumprindo algo que está escrito. Jesus, quando venceu Satanás no deserto, tudo que o diabo falava, ele respondia o quê? Mas está escrito, mas está escrito, mas está escrito. Então nós vamos vencer, porque está escrito. Madrugada de oração está escrito. Então tudo que eu falar, quando eu falar de, você vai gritar, madrugada, amém? Eu vou falar a frase, quando chegar no final que eu falar de, você grita, madrugada. Ilana, que loucura, é pra louco, igreja. O céu é tomado à força. Ei, pro mundo é loucura, pro crente é poder de Deus. Ato profético é poder de Deus. E cantaraia baia. Vamos lá? Ei, Jacó lutou com o anjo no val de Jaboque e teve o seu nome trocado para Israel de Daniel teve livramento dos leões famintos de Maria Madalena foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus, pois ela foi no sepulcro procurar por ele Moisés atravessou com pés enxutos, guiando o povo no meio do mar Abraão se levantou para obedecer ao Senhor e oferecer Isaque em sacrifício Sansão, cercado pelos teus inimigos na cidade de Gaza, arrancou os portões com tranca e tudo, e teve vitória Pedro recebeu a oração da igreja e as cadeias de segurança máxima foram arrebentadas e as correntes caíram